ler e conseguiram identificar as perguntas lá, se vocês querem mais um pouquinho para olhar, mais tempo. Pessoal, vou fazer uma chamadinha aqui. Davi. Aqui, professor. Tá ouvindo? Felipe. Amanda. Presente. Paulo. Juliane. Eduarda. Presente. Júlia. Juliane presente também. Ingrid. Júlia presente. Ana Beatriz. Amável. Presente. Ana Beatriz presente. Presente, professor, amável. Gabriel. Ana Flávia. Presente. Carolina. Presente. Ana Liz. Presente. Letícia. Tailine. Tô presente, Letícia. Henrique. Ana Roberta. Presente, professor. Sara. Presente, Roberto. Presente, professor. Sara José presente. Oi, professor. José Henrique. Tereza. Pedro. Presente. Vitor, Cristóvão. Aqui, professor. Beleza. Professor, o meu áudio parou de funcionar, daí eu saí, mas eu entrei de novo. Agora tá funcionando normal. Professor, chamou só ou foi aquela hora que cortou e eu só ouvi o aula? Não sei. Não chamei sim, Saulo, mas beleza. Tá Professor, aqui. eu não escutei o senhor me chamar, Iago. Nem a mim, professor. Nem eu. Aqui, na lista que não estava aparecendo agora, apareceu. Beleza, Iago. Não, só queria saber se todo mundo estava vivo. Eu tô bom, hein, professor? É porque o seu áudio não tava saindo, professor. Aí, por isso que eu saí, eu não tava escutando o senhor. Daí eu voltei agora e agora eu tô escutando. Sim, senhora, beleza. Pessoal, então vamos lá. Então agora acho que a maioria está aqui. Oi. Lucas está presente, hein? Lucas. Beleza. Pessoal, só um pouquinho. Como tá essa terça-feira de vocês? Vocês estão saindo da aula de sêmio que hora? Professor, a gente saiu hoje lá da aula de sêmio, era umas 4h10 mais ou menos. Sim. É, professor, mas a distância complica as coisas, ó, porque é longe. Caralho, Não, gente. Eu só estou fazendo perguntas. Então, a aula de vocês normalmente é até 4. Vocês estão saindo um pouquinho mais tarde, certo? Sim, professor. Sim, professor. Aqui, professor, até 4h10, 4h15, a gente finaliza a aula prática. Aí vocês têm que ir até um lugar, pegar computador e tal, para poder assistir a aula, né? Beleza. Porque assim, gente, a minha preocupação não é nem nada, eu sou super tolerante. Minha preocupação é vocês mesmo. A gente tem bastante conteúdo para ver, depois no final, assim, não ficar estrangulado e vocês não serem prejudicados. Minha preocupação não é comigo, não. A preocupação do professor sempre é com o aluno, é se vocês vão conseguir acompanhar para a gente ter o nosso tempo aqui, conseguir otimizar, tá? Eu acho que todo mundo conseguiu ver o caso, acho que todo mundo já conseguiu olhar lá, ler, pegou ele direitinho. Quem chegou e entrou agora, pessoal, pegue o caso, vou dar mais 5 minutinhos só aqui, ó, só para pegar, fazer a leitura que eu vou discutir ele com vocês. Como eu falei, né, eu não vou ficar, para a gente discutir, ser mais rápido, a gente consegue otimizar. Então, pegue aí com os amigos aí, tiraram foto do caso, compartilhe no grupo, a gente vai conversar sobre esse e aí tem um outro ainda para me disponibilizar esse para vocês verem para a nossa próxima aula. Mas deem uma olhada aí, todo mundo, 5 minutinhos para fazer a leitura e eu vou fazer um bate-bola aqui com vocês de todo mundo de cada grupo. E aí eu vou fazer através dos grupos aqui, ok? Certo? 5 minutinhos dá tempo de a gente discutir ele tranquilo hoje. Alguém manda aí no grupo da sala, gente, por favor. O caso já tá no grupo da sala. Ei, professor. Oi, tô aqui.
Igor presente também, tá? Do grupo de Sêmio aí. Tranquilo, tranquilo. Ô, professor, o caso é esse, né? Um homem de 70 anos de idade. Isso, que eu postei aqui agora, isso, que eu acabei de compartilhar aqui na aula. Tá bom, obrigada. Vai ajudando os colegas aí, beleza? Professor, o que exatamente você quer que a gente fale? Você quer que a gente responda as Dentro questões? dentro das respostas lá, o que vocês conseguiram ver, das perguntas, perdão. Dentro das perguntas, vou compartilhar aqui novamente, e aí a gente faz a leitura junto, e aí nós vamos conversar. Então, vamos lá. Um homem de 70 anos de idade comparece a uma consulta acompanhamento do seu consultório. Então, você tem lá um paciente, ele adentra seu consultório porque ele tinha sido hospitalizado em função de um infarto agudo de miocárdio. Ele foi submetido a angioplastia, bem-sucedido, e atualmente encontra-se assintomático. No hospital, sua pressão arterial estava elevada. Os medicamentos usados para o paciente na alta incluem um inibidor da ECA, não fala qual, mas fala que é um inibidor da ECA, aí pode ser um captopril, enalapril, ramipril, qualquer um da classe, uma estatina. Nós não conversamos, mas nós vamos começar a conversar sobre as estatinas, porque elas são importantes para o sistema cardiovascular. Ácido acetil salicílico, esse medicamento nós já conversamos sobre ele para uma outra função anti-inflamatória, mas na própria função como anti-inflamatória nós falamos dessa função cardiovascular que ele tem como antiagregante plaquetário. Ele inibe, né, a COX, né, plaquetária, e consequentemente ele inibe a agregação, né? E o metoprolol, né, que é um beta-bloqueador, né, seletivo. Então são os fármacos que o paciente está utilizando. E aí vem algumas perguntinhas aqui, bem básicas, né? O metoprolol é seletivo para qual adrenorreceptor? Nós verificamos que os beta-bloqueadores, eles podem ser seletivos mais beta-1, eles podem ser não seletivos, eles podem agir tanto beta-1, beta-2, beta-3, eles podem agir sobre receptor beta-alfa ou mais sobre receptor beta-1, então você vai avaliar qual é a seletividade do metoprolol. Quais efeitos os agentes como metoprolol têm sobre o sistema cardiovascular? Ele age sobre o coração, ele age sobre a parte vascular, ele faz vasodilatação, ele diminui batimentos cardíacos, ele antagoniza cálcio. Qual que é o mecanismo de ação dele? Quando eu utilizo ele em um paciente hipertensivo, quais são as ações que eu espero desse fármaco? Em que órgão metoprolol é primariamente biotransformado? Eu falei lá sobre solubilidade. Eu falei que os beta-block, eles se distinguem principalmente por duas situações. Pela sua seletividade de receptor, então se ele é mais seletivo beta-1, beta-2, se ele age sobre receptor alfa, se ele interfere na produção de óxido nítrico, qual é a seletividade em que via ele atua mais. E também sobre a solubilidade. Falei que o propranolol ele é mais lipossolúvel, ele penetra mais o sistema nervoso central. Já o atenolol, o metoprolol, eles não são tão lipossolúveis, são mais hidro. Então, eu falei sobre essas ações quando a gente conversou na última aula. E por último aqui, quais são os efeitos dos demais medicamentos do caso e sua importância para o paciente. Então, quais são os efeitos dos demais medicamentos, né? E qual a função de cada um? Além do metoprolol, qual a função do IECA? Por que o paciente está utilizando o inibidor da ECA? Por que o paciente está usando estatina? Por que eu imagino que o paciente está usando ácido acetil salicílico? Né? Quais são a função dos demais medicamentos? Certo? Então, basicamente é isso. A gente tentar responder essas perguntas e discutir um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Bom, professor, Pode ir? Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês, quem tem. Eu sei que talvez alguém tenha. Eu não tenho. Mas eu sei que a grande maioria tem, então, por favor, abram a câmerazinha de vocês, por gentileza. Quem tiver pelado, por favor, coloque a roupa. Eu ia falar para você não se assustar, porque a gente tá tudo assim, morrendo de calor. Professor, tá quente, ó. Tá Não. um inferno. Porque Ave Maria. E eu tô achando muito frio. Os últimos 5 dias em Porto Velho tá muito frio. Eu tô...
Vamos lá, então pode começar, por favor. Tá então, né, professor? A gente tem... já pode ir, né? Beleza. Sim, senhor, pode falar, Saulo. Assim, não é, Saulo, assim, é o que você conseguiu compreender mesmo, para a gente discutir. Não, Nada demais. Tá beleza. Tá? Com relação aqui à primeira questão, que fala com relação à seletividade do metoprolol, a gente tem que ele é um seletor beta 1, e ele é um antagonista seletivo que normalmente não tem atividade simpaticomimética, que aí evita, no caso, a relação de conflito entre outros fármacos. Que eu vi direitinho assim certo dele para a primeira foi isso. Com relação aos efeitos que os beta-bloqueadores vão ter, que o metoprolol é a gente vai ter que ele, por ser um antagonista, ele vai ter o efeito de diminuir a questão cardiovascular, então ele vai diminuir a contratibilidade arterial, a atrial também, que por consequência vai diminuir a taxa cardíaca, ele diminui a produção de renina e ele também vai ter como efeito a diminuição da lipólise no tecido adiposo, que é uma das características dos receptores beta-1. Com relação aos órgãos que eles são biotransformados, o órgão primário que biotransforma ele vai ser o fígado, que lá no fígado ele vai passar ali pelos processos de alfa, alguma coisa, IO, desmetilação, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora, perdão, e que por ser ali, isso acaba sendo muito também em virtude da questão de, como você já mencionou, ele ser um pouco mais lipossolúvel, lipofílico. E também tem a relação da questão 4, que a gente vai trabalhar os efeitos dos outros remédios que o paciente está tomando, que no caso ele tem o acetilsalicílico, que é primariamente um anti-inflamatório, mas como você também já mencionou, ele tem a questão antiagregante, tem o inibidor da ECA, que acaba também trabalhando com a questão da diminuição da pressão arterial por meio da inibição da angiotensina 2, como a gente viu ali na N1, e a estatina, que ela tem a tendência de fazer a redução do LDL, que vai diminuir, então, o transporte de colesteróis, que, como a lipólise está sendo inibida, provavelmente vão estar aumentados. Foi isso aí que eu consegui pegar do caso. Beleza, obrigado, tá? Obrigado, Samuel. Obrigado, Saulo. Ana Roberta, complemente aí alguma coisa que você conseguiu ver em relação ao caso. Em relação a algo que passou, que o Saulo colocou. Professor, eu estava vendo que ele pode ser utilizado para vários problemas cardiovasculares, como angina do peito, para tratar alguma coisa sobre o ritmo cardíaco, infarto do miocárdio. Mas, basicamente, foi relatado que ele reduz a pressão arterial, tanto em pacientes na posição supina quanto na ortostática. Ele também tem demonstrado reduzir a frequência, a duração e a gravidade das crises de angina. E posso citar também a questão aqui da pergunta, qual é o órgão que ele é... Vou só pegar aqui a pergunta. Que ele é primeiramente biotransformado, que é no fígado, né? Beleza. Isso você levaria em consideração? Isso importa? Por que Com certeza. Porque na hora de... Oi, pode repetir? Você, como médica, o que te interessa saber se o medicamento é metabolizado no fígado ou não? Se ele não tem metabolismo hepático, se ele é excretado pelas fezes ou se ele é excretado pelos rins, por onde ele é excretado? Qual a importância para um médico? Para saber em relação à interação medicamentosa, principalmente na CYP450,
em relação também o meu paciente tem algum problema hepático. Opa, então ele não vai fazer essa biotransformação de uma maneira tão efetiva, né? Em relação à excreção, para saber se o paciente está conseguindo excretar ou não. Porque quando ele não consegue fazer essa excreção de uma forma eficaz, esse medicamento fica rodando. E aí você administra uma outra dose em cima e você pode intoxicar esse paciente. Esse rodando, ele aumenta a biodisponibilidade, né? Isso? Sim. Ele fica mais tempo biodisponível, né? Aumenta a toxicidade. Isso. Beleza. Eduarda. O que mais, Eduarda? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor, eu tô com a câmera desligada porque eu acabei de chegar em casa, eu tava comendo. E aí, se a gente ficar comendo com a câmera ligada, todo mundo tira print e faz figurinha. Sim, senhora. Tranquilo. Tá. Como a Ana Roberta falou, ele é biotransformado no fígado. Eu vi também que o pico de ação dele demora de 1h30 a 4 horas e vai durar de 10 a 20 horas. E ele vai ser eliminado principalmente pela urina. 95% dele é eliminado pela urina. Beleza. Qual que é a importância do IECA aí nesse processo? Como? Qual a importância do paciente estar tomando um IECA no processo? O processo de... O que o IECA está ajudando o metoprolol? Por que o médico não deixa? Por que na hora de prescrever antihipertensivo se prescreve esse monte de medicamento? Por que o paciente sofreu infarto após o infarto, agora ele vai ter que tomar 5, 6, 7, às vezes tem paciente que toma 10 medicamentos? Por que o paciente não fica com 1, 2 fármacos, né? Qual que é a função? O que o IECA está fazendo aí que o metoprolol não pode fazer? O inibidor do IECA está fazendo a diminuição da pressão arterial. Mas o metoprolol também não faz? Professor... Ana Liz. Boa tarde, Ana. Prof. Tudo bem? Tudo bom. Você ouviu a pergunta? Não ouvi. Não ouviu? Então vamos lá. Por que o paciente está tomando IECA? Por que o médico não deixa só o metoprolol? Qual que é a função que o IECA está exercendo que o metoprolol não está fazendo? WhatsApp, rolando solto aí o WhatsApp, hein, pessoal? Desespero total, hein? No WhatsApp, hein? E aí, Ana? Nada, Ana? Nada? Não sai? Tailine. Boa tarde, Tailine. Tailine, câmbio, 1, 2, câmbio, testando. Não? Então, beleza. Cristóvão. Professor, é a ação sobre a aldosterona, né? Na verdade, o metoprolol não vai conseguir... Abaixa o seu áudio. Dando para ouvir melhor? Tá dando para escutar nada, Cristóvão. Mano, é meu computador, não tem o que eu fazer. E aí, tá dando para ouvir? Peraí. Eu consigo ouvir, baixinho, mas consigo sim. Eu acho que, professor, é a relação com a aldosterona, porque não tem como, o metoprolol não vai agir nada sobre a aldosterona, né? Ele vai agir mais na parte simpática mesmo. Mas certeza, ele não age sobre renina? Os beta-block não agem sobre renina? Renina não age sobre aldosterona? É verdade. Ele só vai agir numa fase mais inicial, né? Não sei, eu tô fazendo pergunta. Tatão, meu grande nobre Tatão. Boa tarde, Tatão. Fala, E aí, ajuda os seus amigos aí, que eles estão meio enrolados na resposta. Assim, ó, vamos lá nortear você assim, ó. Vamos lá. Qual que é o efeito primário de um beta-bloqueador? Bloquear receptor beta. Qual que é o efeito primário de um IECA? Fazer vasodilatação. Pronto, respondi a pergunta. Acabou. Então, assim, quando eu diminuo o ritmo cardíaco, né, o que eu consigo auxiliar no meu paciente? Diminuo o ritmo, diminuo o poder de ejeção, diminuo o débito cardíaco.
Então, o que vai auxiliar primariamente nesse paciente é diminuir ritmo cardíaco, diminuir fração de ejeção, consequentemente, essa é a principal função em relação ao efeito de um beta-block. Esse é o primário. Aí, secundário e terciário, a gente tem um monte de efeito, mas primário é esse. Qual que é o efeito primário de um IECA? Fazer vasodilatação, porque se inibe a angiotensina 2, você consegue diminuir a quantidade de angiotensina 2 no receptor, você promove vasodilatação. Então, os efeitos primários são esses. Aí, quando a gente pensa no secundário, aí sim, né, angiotensina 2 ligando lá em relação à aldosterona, e aí havia renina, angiotensina, aldosterona. E também, quando a gente pensa o beta-bloqueador, a ação que ele promove também em relação à renina. Então, ele também tem um outro efeito secundário. Mas primário é esse. Eu tenho que entender que a pressão arterial está ligada a diversos fatores, né? E aí eu preciso entender qual medicamento, em que via ele está agindo aí. Por que o paciente está usando ácido acetilsalicílico? Né? Qual é a função do ácido acetilsalicílico? O ácido acetilsalicílico é em relação à agregação plaquetária. Né? Qual que é a função de uma estatina? A estatina inibe hidroximetilglutario-CoA redutase, que é a enzima-chave da síntese de colesterol endógeno. Eu sei que o colesterol eu posso ingerir de forma exógena através da alimentação, ou eu posso sintetizar. Então, nesse caso, eu diminuo síntese. Então, a estatina está ali para inibir síntese de colesterol. Eu não quero produzir mais colesterol, porque com certeza o caso é raso, esse caso ele não vem com muita informação, mas eu, Rogério, subjugo que esse paciente deve ter dislipidemia, por isso que ele está usando uma estatina, né? Então, nesse tipo de caso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é levantar esses questionamentos. Olha, o paciente está tomando esse fármaco, mas eu não tenho um dado, eu não tenho o resultado do colesterol dele, eu não sei quanto está o tri, não sei quanto está o LDL, o HDL, o VLDL. Baseado no resultado de exame, eu vou saber se o medicamento está ou não fazendo efeito. O paciente está usando ácido acetilsalicílico, mas eu não sei, será que esse paciente teve um arteroma? Será qual que foi o problema? O paciente teve um infarto? Qual que foi o dano que esse paciente teve? Por quê? Qual é o histórico do paciente? Não tem no caso. Tudo isso vai ajudar. Será que o AS está funcionando? Será que eu não preciso entrar com um outro antiagregante plaquetário ou anticoagulante para esse paciente? Será que ele não precisa de um outro medicamento? E aí eu vou levantando questionamentos. Quais são outros fármacos que eu posso substituir o ácido acetilsalicílico? Quem é mais potente que ele? Aí eu vou fazendo os mais potentes. Eu vou levantando hipóteses, né, do meu paciente. Eu tenho algumas informações, baseado nessas informações, eu vou levantando questionamentos. Mas, de forma primária, eu preciso, no mínimo, saber o mecanismo de ação de cada medicamento, né? Quais medicamentos que estavam no caso que nós já estudamos? Metoprolol e os IECAs. Então, no mínimo, eu preciso saber o medicamento dessas drogas para saber o que eles estão proporcionando, para saber o efeito que ele traz. E aí a gente pensando os demais. Certo? Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Professor, igual eu tinha falado lá no começo com relação da lipólise pela inibição do beta-1, não dá para inferir que a estatina foi jogada aí por causa de um possível desbalanço que o metoprolol acaba causando com essa inibição? Não, 0%. Beleza. Não. Tá? Assim, esses efeitos secundários aí, eles são bem irrisórios frente à ação que uma estatina proporcionaria. O poder de uma estatina aí é realmente na dislipidemia. Paciente, aí eu vou diminuir índice de colesterol. Lembrando, vamos lá aqui. Eu acho que todo mundo lembra bonitinho do metabolismo das lipoproteínas. Show? Todo mundo lembra, sim ou não? Sim. Faz assim, todo mundo. Quem lembra? Todo mundo assim. Ixi, o Felipe colocou para baixo. Ih, meu pai do céu, Senhor Jesus. Mais ou menos. A gente noção, mais ou menos. Nada. Então, vamos lá. Primeiro eu vou perguntar assim, o que é uma lipoproteína? Vou perguntar. Vou perguntar para o pessoal da cardio. O Cristóvão, lá da Liga de Cardiologia. O que é uma lipoproteína, Cristóvão? O que é uma lipoproteína? Conceito dela. Pessoas são proteínas que ajudam a carregar substâncias lipossolúveis? São substâncias. O que ela carrega, Cristóvão? Ajude aí os seus amigos aí. O que ela carrega? Colesterol, no caso, né? Colesterol, beleza. Show de bola, pessoal? Todo mundo entendeu? Lipoproteína transporta colesterol, sim ou não? Certo ou errado? Quem ajuda? Tá certo.
Eu acho que tá certo. Tá certo? Não, tá errado. Então, as lipoproteínas transportam lipídios como um todo. Ela transporta colesterol, triglicerídeo, ácido graxo, ésteres de colesterol, fosfolipídio, transporta tudo. Então, quando eu falo assim, ó, lipoproteína é colesterol, errei. Tá totalmente errado. Quem colocar lipoproteína é colesterol na minha prova, eu zero a questão. Então, as lipoproteínas, ou o próprio nome diz, são proteínas que transportam lipídios. Então, transporta lipídio como um todo. Quando vocês estudaram fisiologia, ou vocês estudaram bioquímica, quando a gente faz emulsificação de gordura e a gente absorve gordura, a gente não absorve em quilomicrons? Os quilomicrons não são formados de gordura da nossa ingesta alimentar, sim ou não, gente? Junto com esse quilomicron não vem até a bile, a gente não arrasta até a bile junto e a gente reabsorve bile, a gente libera a bile para emulsificar e a gente acaba reabsorvendo bile, reaproveitando ela, porque ali a gente tem colesterol. Então, o quilomicron nada mais é do que uma micela de absorção de gordura quando a gente se alimenta. As lipoproteínas, elas são como se fossem micelas também, mas a gente chama ela de lipoproteína porque elas têm uma porção proteica grande. E aí, dependendo dessa porção proteica, eu falo que é uma lipoproteína de baixa densidade, de densidade intermediária ou de alta densidade. Não é assim que normalmente se utiliza? Principalmente lá na cardiologia, a gente não fala assim, ó, o HDL ele é legal, o LDL ele é mais vilão. Por quê? Por causa da densidade. Porque o HDL ele tem muita proteína e a fração dele de lipídio é menor. E o HDL ele tem uma função mais de trazer aquela gordura remanescente de volta para o fígado do que retirar a gordura e levar para os vasos, né? Então, ela tem funções diferentes. Já o LDL, não. Ele tem mais gordura, ele tem mais triglicerídeo, ele tem mais colesterol ali presente, tem menor quantidade de proteína. Por isso que a densidade é menor. Quando vocês estudaram bioquímica, quem pesa mais? Quem tem mais densidade? Gordura ou proteína? Quem tem mais densidade? Quem é mais pesado? Gordura. Não, gente. Proteína. A gordura ocupa o maior espaço. É, proteína muito mais densa. Então, ó, preste bem atenção aqui no que eu estou falando aqui, ó, preste bem atenção todo mundo. Ó, eu estou relembrando lá bioquímico, ó. Quando eu falo assim, ó, o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. E o HDL justamente é uma sigla que está falando isso. Vocês sabem, né? Então, HDL é uma sigla, que tudo brasileiro gosta do inglês, é uma sigla que, traduzindo a sigla, é proteína de alta densidade. Então, por que ela tem uma densidade alta, professor? Porque ela tem mais proteína e menor intensidade de gordura. Eu vou mandar uma para isso aí, densidade de cada um. E aí vocês vão ver o quanto por cento cada uma transporta. Então, já o LDL, ele já tem uma menor quantidade proteica e uma maior quantidade de gordura. Então, por isso que o LDL lá no vaso é uma lipoproteína com muita gordura lá no vaso. Então, por isso que num paciente que tem dislipidemia, esse LDL lá no vaso, óbvio que é um prejuízo, né? Porque a função dele é o quê? Ficar depositando mais gordura lá no vaso. Já o HDL, não. Então, essa é a diferença, é o peso molecular e o quanto de gordura eles transportam, tá? Mas lembrando que não transporta apenas colesterol, tá? Não transporta apenas colesterol, transporta gordura como um todo. Agora, a gente precisa lembrar, óbvio, quando eu faço a soma de todas as lipoproteínas, a gente tem um total do colesterol. Depois eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Mas essa é uma parte. Então, assim, ó, anotem bonitinho as estatinas. O mecanismo de ação dela é muito simples, não tem nada muito amplo para estudar, porque, na verdade, ela bloqueia uma enzima. Mas as estatinas, que aí vamos colocar o nome de umas 4 aqui para vocês terem aí no caderno aí para a gente começar a estudar. Dentro das estatinas, nós temos a simvastatina, que é o protótipo, a simvastatina. Nós temos a rosuvastatina, nós temos a artovastatina, né? Que são as principais estatinas, são essas 3, né? Simvastatina, rosuvastatina, artovastatina. Todas elas são estatinas, todas elas têm um mecanismo de ação comum, elas inibem a enzima, é igual a ECA, né? Lá os inibidores da ECA, eles não inibem uma enzima, é a mesma coisa. Quando eu falei para vocês assim, ó, medicamentos, eles podem agir em locais diferentes. Medicamento pode agir sobre um receptor lá na membrana,
medicamento pode agir sobre um canal iônico, medicamento pode agir sobre um carreador, medicamento pode agir sobre uma enzima. O alvo pode ser diferente. Então, o alvo do metoprolol é o quê? Um receptor adrenérgico. O alvo dos IECAs é uma enzima. O alvo das estatinas é uma enzima, certo? O alvo do ácido acetil salicílico é uma enzima. Então, no caso, nós temos 3 medicamentos que possuem como alvo farmacológico uma enzima, beleza? Tanto a COX-1 plaquetária, no caso do acetil salicílico, a ECA em relação aos inibidores da ECA lá, e no caso aqui das estatinas, HMG-CoA redutase. É H mesmo, HMG, aí tracinho CoA, tracinho redutase. Esse HMG é uma abreviação, que é hidroximetilglutaril-CoA redutase, que é o nome da enzima, esse nome bem pequenininho. Essa enzima é a enzima-chave de síntese de colesterol, né? Ela é uma enzima que participa, né, na formação de mevalonato e, consequentemente, sintetizar mais colesterol endógeno. Professor, o colesterol da dieta, as estatinas interferem, inibe a absorção, inibe, na hora que o paciente faz aquela alimentação, ele vai retardar a absorção, interferir? Não. Só síntese endógena, beleza? Professor, mas nós podemos ter medicamentos que vão atuar? Podemos, né? Nós temos fibras insolúveis, né, que a gente pode usar para o paciente. Nós temos inibidores de lipase, como o Orlistat. O Orlistat é bem bacana de usar quando você quer interferir no colesterol, no lipídio que o paciente está ingerindo, na dieta dele. Então, você quer atuar sobre as duas vias. O seu paciente está com um índice de colesterol muito alto, você quer tanto inibir a síntese, como você também quer inibir aquele que ele ingere, né, da ingesta alimentar. Então, você interfere nas duas vias. Estão conseguindo compreender, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim. Então, a gente pode agir sobre as duas formas. Então, exemplo, eu prescrevo lá simvastatina 20 miligramas uma vez ao dia. Pá, eu entrei com um fármaco que vai inibir a síntese de colesterol endógeno. Ponto. Aí eu entro lá, Orlistat, tem tempo o paciente também utilizar 2 vezes dias, né? Almoço, jantar. Antes do almoço, antes do jantar, 30 minutos. Aí eu estou entrando com um fármaco que vai inibir a lipase e, consequentemente, interferir na absorção de gordura. Tanto da absorção da gordura da ingesta, como também daquela bile que foi secretada para emulsificar a gordura da ingesta. Então, você consegue tanto eliminar a bile, que ela não vai conseguir formar micélio e ser reaproveitada novamente, como você vai eliminar a gordura que foi ingerida pelo paciente. E aí ele vai ter uma perca de 40% a 60% da gordura que ele ingeriu, não vai ser absorvida, vai ser eliminada através das fezes. Então, são 2 medicamentos que interferem sobre parte de lipídios, mas que agem em etapas bem diferentes. Tranquilo? E isso nós estamos pensando mais em relação a colesterol, tá? Triglicerídeos, depois eu vou falar para vocês, triglicerídeos, nós utilizamos mais os fibratos, ciprofibrato, benzofibrato, aí são os fibratos. Tranquilo? Show de bola? Então, esses medicamentos são os medicamentos listados, né? Então, assim, quando a gente dá uma olhada para cada fármaco, o que a gente precisa entender é a função de cada um. Eu preciso olhar para o beta-bloqueador e saber que ele está diminuindo o ritmo cardíaco, que ele consegue controlar o ritmo cardíaco, porque ele é um antirrítmico. Ele não é um antiarrítmico de classe 2, então ele interfere em ritmo cardíaco. Além de interferir sobre o ritmo cardíaco, ele também tem função de agir sobre a renina, né? Lá em relação à parte de produção de renina, né? Então, ele interferindo sobre a renina, ele vai interferir sobre a angiotensina, ele vai interferir sobre a aldosterona. E ele interferindo sobre a aldosterona, ele vai ter um mínimo de ação em relação à volemia, né? Porque ele vai diminuir a absorção de água, diminuir a absorção de sal. Então, ele vai interferir em volume também. Mas o efeito primário dos beta-bloqueadores é sobre ritmo cardíaco. Quando eu olho para o IECA, eu já penso ele um fármaco que age sobre resistência vascular periférica, porque ele promove uma boa vasodilatação. Além de interferir sobre volume também, porque ele age sobre a aldosterona, mas esse fármaco ele age sobre vasodilatação. Ele consegue, porque ele consegue bloquear justamente
o produto que vai se ligar ao receptor AT1, que é a angiotensina 2. Então, se você tem menor quantidade de angiotensina 2, você vai ter um relaxamento da musculatura vascular, certo? E quando a gente olha para o ácido acetil salicílico, ele tem uma função aí o quê? De antiagregante plaquetário, né? E aí é óbvio que a concentração desse ácido acetil salicílico não é a mesma concentração que a gente usa como anti-inflamatório. Normalmente a gente usa em dose de 100 a no máximo 300 miligramas. Como anti-inflamatório, a dose dele é acima de 500 miligramas. Então, a dose do ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetário é uma dose menor, tá? E as estatinas eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, basicamente, é esse que eu queria dar uma olhada. O próximo aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora, é um caso bem parecido, né? Para vocês darem uma olhada também. Pode ir perguntando, estou ouvindo. Eu estava lendo um artigo aqui falando sobre essas combinações, falando que a combinação de IECA com beta-bloqueador é uma combinação menos usual do que todas as outras. E que, no que diz respeito à redução do nível pressórico, ela não é muito eficiente. Então, ela é utilizada para pacientes que têm doença coronariana ou que têm insuficiência cardíaca, porque a combinação de IECA com o beta-bloqueador, ele diminui a ação sobre volume e, consequentemente, não é tão eficiente acima da pressão. Então, eu não sei se essa informação está correta, mas eu li no artigo. E a outra dúvida é sobre o AAS, porque na bula do AAS diz que o uso dele junto com o IECA não é muito indicado. Pode ser feito, mas com precaução, porque o mecanismo do AAS vai bloquear a produção de prostaglandina. E o do IECA vai induzir a produção, consequentemente, secundariamente, além do aumento volumétrico e da vasodilatação, pela inibição da aldosterona, vai ser inibido também, vai ser estimulada a vasodilatação por conta da produção de prostaglandina, por conta da inibição da bradicinase também. Então, esses dois não poderiam ser utilizados juntos. Isso, esse é um fármaco que quando você utiliza, você tem que monitorar, exatamente. E isso vai servir para 99,9% de todos os medicamentos que nós vamos utilizar. É isso mesmo. Todo fármaco, quando a gente introduz em um paciente 2, 3, 4, 5 medicamentos, eles podem ter algum tipo de interação. E a nossa função é monitorar. A partir do momento que você vislumbra no paciente essa interação ela está presente, você vai e muda de classe. Tá? Em relação a beta-bloqueador com IECA, em paciente com ICC é até comum a gente utilizar. Tá? Paciente que não tem ICC, paciente com hipertensão, mas não é em relação à insuficiência cardíaca congestiva, normalmente a gente acaba não utilizando. Mas em paciente com algum problema de insuficiência cardíaca é normal utilizar. Certo? Até introduzindo furosemida, né? Porque você quer diminuir mais, porque normalmente o paciente com ICC, muitas vezes ele faz edema pulmonar. E aí você usa até um diurético mais potente para diminuir o edema e, consequentemente, auxiliar. Mas aí, se você entra com furosemida, você vai levar um maior problema ainda nessas interações que você citou aí, porque a furosemida ela vai interagir com um monte de substância por causa do desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Que ela vai proporcionar. Em relação ao IECA que você falou aí, interferir sobre a bradicinase, é um efeito que vai acontecer, mas que ele vai ser vislumbrado em uma pequena quantidade de pacientes. Porque se fosse um efeito que fosse gerado em todos os pacientes, todo paciente teria aquela tosse seca e nem todo paciente acaba apresentando. Então, por isso que a gente precisa monitorar, sabendo que essas interações ela pode acontecer, a gente vai monitorar o paciente, vai sempre estar avaliando o paciente em relação a essas interações, certo? Show de bola? Então, aqui, ó, o segundo que eu trouxe para vocês é esse aqui. Bem parecido, ele tem medicamentos até que foram usados no outro, mas ele tem algumas mudanças aqui. Eu quero que vocês deem uma printada aí para vocês poderem, para a gente poder conversar na quinta. A gente vai conversar sobre esse no início da aula, e aí eu vou trazendo alguns outros para a gente conversar. E aí eu quero introduzir alguns casos com mais medicamentos, justamente com essas interações que a colega até acabou de colocar aqui, algumas que a gente não pode de jeito algum, aqueles que são realmente interações
que são proibidas e não devem jamais serem combinadas, né? Que podem realmente prejudicar muito o paciente, a gente vai estar conversando, tá? Mas era isso aí, pessoal. Por hoje, era esses 2 casos que eu queria. O segundo, né, pelo tempo que eu tinha programado, daria para terminar, mas como o nosso tempo ficou um pouquinho curto, não dá para a gente discutir. Então, vocês façam a leitura dele. No próximo aula, a gente inicia com ele e aí eu coloco os demais que eu tenho para passar para vocês, tá? No mais dúvidas, qualquer coisa, só tá colocando lá no grupo que eu vou ajudando vocês aí. Se tiverem mais alguma pergunta do primeiro caso que nós conversamos, estou à disposição. Prof. Pode falar. Tainara. Acho que tá vendo aqui. Eu tinha visto, não sei se foi falado, que a minha internet está instável aqui, sobre a questão do Metropolon. Que, tipo assim, como ele vai ser tipo um beta-bloqueador, né? Que vai fazer o controle de pressão e tal, e também vai fazer o controle de frequência cardíaca. Quando ele é usado a longo prazo, que geralmente essa queda de pressão constante nele, às vezes ela pode fazer com que tenha um bloqueio do ritmo cardíaco. Aí esse paciente às vezes pode desmaiar e tal, mas eu não sei se faz sentido, né? Foi uma coisa que eu tinha lido de um efeito, assim. Ele, a longo prazo, ele poderia causar um bloqueio do ritmo total? Isso. Eu não vi tantos relatos, não, sobre este. A gente vê muito assim, taquicardia reflexa, que a gente chama, mas em antagonistas, normalmente canais de cálcio, ou também antagonistas alfa-1, né? Porque, exemplo, quando você promove uma vasodilatação mais intensa, o coração, ele pensa que eu preciso compensar. Então, ele compensa com o quê? Com injeção, bombeando mais sangue. E aí, ele precisa aumentar o ritmo. Então, aí você, às vezes, vislumbra no paciente que você está tentando controlar, porque você está controlando a resistência vascular periférica, você está ajustando, promovendo uma maior vasodilatação, mas aí aumenta os batimentos cardíacos do paciente. É um reflexo do uso do fármaco. E aí você vai monitorar e você vai ver essa intensidade e se isso vai estar trazendo algum prejuízo para o seu paciente. Você vai ficar monitorando, porque lembrando que quando você vai conseguir estabilizar realmente seu paciente com o uso do fármaco, não é no primeiro dia nem no segundo, quando a gente fala na parte de antihipertensivos. Vai ser com algumas semanas, que aí você vai conseguir mensurar se o resultado do medicamento está sendo satisfatório ou não. É muito comum, né, o cardiologista entrar com fármaco, marcar com o paciente com um mês para ele voltar, o cardiologista reavaliar o paciente, verificar se realmente chegou naquilo que ele pensava. Caso não, ele pode aumentar a dose, diminuir a dose, ele pode trocar de classe, ele pode começar a combinar, exemplo, ele entrou só com um fármaco, ele combinar com diurético. Então, isso é muito comum, tá? É muito comum o médico ir verificando, lembrando que a gente sempre começa com uma quantidade menor de medicamento, doses inferiores, para a gente poder ir aumentando, tá? Mais alguma coisa? Não? Certeza? Oi. Assim, eu sei que você explicou, mas é porque eu realmente não consegui pegar. O porquê do... Ver quem tá falando. É a Jéssica. Ah, beleza. Porque não tá aparecendo. Mas de boa, pode falar. O porquê dele tá usando o Metropolol e o inibidor de ECA. Eu não consegui entender o porquê de estar usando os dois. Você controla o ritmo cardíaco do paciente, né? Você consegue ajustar ritmo, né? Você consegue diminuir fração de ejeção, você vai ajudar o débito, mas também você consegue ajudar na resistência vascular periférica, que é o IECA vai fazer, né? Então, você vai ajudar. Às vezes, o paciente tem um infarto, ele pode ter um dano de miocárdio. O paciente pode ter um dano e você quer o quê? Preservar esse tecido. Você não quer forçar esse coração, você quer preservar ele. Então, você quer diminuir a resistência. Por que eu estou usando AS? Você não quer obstrução vascular. Você quer que o sangue possa fluir de forma mais tranquila possível. Então, imagine um vaso mais dilatado. Imagine um vaso sem obstrução. Imagine um coração, né, bombeando dentro de um ritmo normal controlado. Dentro de uma fração de ejeção de sangue e também mais controlada, né? E aí então você tem 2 medicamentos para esse coração, tá? Além, óbvio, né, no caso ali da estatina. Como eu falei para vocês, no caso, a gente não tem um resultado ali do colesterol.
mas com certeza esse paciente tem dislipidemia. O médico não vai, se o paciente realmente estatina, realmente o paciente tem que estar. Ácido acetil salicílico, se você faz uma avaliação cardiovascular e o paciente tem um índice muito alto de probabilidade de ele ter um infarto, você pode entrar com ácido acetil salicílico de forma profilática. Alguns médicos gostam de entrar e acabam introduzindo ácido acetil salicílico, porque ele percebe que o paciente é diabético, é hipertenso, o paciente tem dislipidemia, então existe uma probabilidade do paciente ter um trombo, algo nesse sentido. Então entra com ácido acetil salicílico, né? Agora, estatina não, estatina a gente não usa, você usa ela quando o colesterol está alto. Oi. Os médicos receitam, falam até para tomar se a pessoa já sentiu uns sintomas, né, que são característicos de infarto e tal, já fala para ter sempre na mão um AS, tomar e correr para o hospital. Bom, pelo menos é o que AS, apesar que eles falaram muito isso para os meus avós, né? Então, assim, fica... Ele tem uma função profilática mesmo, né? Agora é só ruim essa função profilática que às vezes as pessoas não entendem, né? E aí tem pessoas que tomam ele de forma assim... tem pessoas que, eu vou lá vou comprar uma ácido acetil salicílico e não tem indicação nenhuma. Mas que ele tem uma função profilática, ele tem sim, porque ele é um antiagregante plaquetário, né? A gente sabe que a formação das placas de gordura envolve, né, a malha de fibrina, envolve plaquetas, né, envolve fibrinogênio, então ele com certeza ele vai ter uma função sim. Mais alguma coisa, gente? Não? Então vamos estudar, pessoal. Ó, bastante material para estudar, certo? Vamos arrochar o nó, todo mundo aí. Sei que é muita matéria, muito conteúdo, mas vamos dar uma esticada aí. Eu acredito que acho que nós temos a semana que vem, né? E aí logo em seguida vem outro caso, né? Mais conteúdo. Eu sempre falo assim, não deixe para N4 na farmácia, porque normalmente N4 vem a parte do sistema nervoso central. E aí sistema nervoso central em farmacologia é um negócio assim meio que não é de Jesus Cristo, não. É muita coisa, é um assunto bem intenso. A gente tem bastante classe. Aí falar, professor, não, vou deixar para N4. Lá na farmácia eu me salvo. Aí, pessoal, é suicídio, né? Porque realmente recuperar a nota, né, dentro de um sistema mais complexo fica mais complicado, tá? Então, vamos pegar o material, já vamos papirando aí bonitinho para quando chegar na hora das aulas a gente ter bastante dúvida, bastante pergunta para a gente sanando aí nos casos, tá? Peguem aquele caso, dê uma destrinchada nele. Na próxima aula eu vou trazer mais uns 2, que a gente vai conversar. E aí qualquer coisa eu faço a introdução de alguma coisa sobre posologia. Apesar, como eu falei para vocês, eu não trabalho muito com posologia. Vocês têm bastante tempo na clínica, bem tranquilo para trabalhar dose, posologia, protocolo. Acho que o importante aqui é vocês saírem entendendo bem a parte de mecanismo de ação. Valeu, professor. Certo? Professor, valeu. Abraço. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, prof. Obrigada. Colocar a camisa, professor, não esquece.